Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Opa, bom dia. Tudo sim, professor, e consigo. Opa! Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Antes de a gente começar a aula, eu vou só explicar aquele assunto sobre aqueles avisos que eu pedi para passarem para vocês de notas, pessoas que estavam faltando, entregar alguma nota, não fizeram nada. Aquelas pessoas que estavam naquele quadrinho dos avisos, são pessoas que realmente estão numa situação, digamos que crítica, né? Com nota baixa, abaixo da média, ou que não fizeram nada, né? Não fizeram avaliação, não entregaram atividades. Então, o que acontece? Em conversa com a coordenação, a gente decidiu dar esse retorno para vocês, nessa oportunidade de vocês entregarem, tendo em vista toda a dificuldade mediante a pandemia e tal. E, além do mais, tem pessoas que têm dificuldades com a internet, entre outros empecilhos aí, certo? Então, o que acontece? A gente abriu essa oportunidade para vocês entregarem atividades que não entregou, aqueles que estão citados naquele quadrinho de avisos, e aqueles que não fizeram nada também têm a oportunidade de fazer, inclusive até a própria prova, certo? E aqueles que já me procuraram, quem mandou a atividade já dei retorno no e-mail, que é um outro ponto bem importante. Para que vocês saibam que eu recebi a atividade de vocês, eu sempre vou vou responder o e-mail de vocês, certo? Colocar atividade recebida ou algum outro aviso. Se você não recebeu esse retorno, é porque eu não recebi a atividade, certo? Aí vocês pensam que enviaram, mas eu não recebi. Pode ser que vocês tenham enviado para um e-mail errado, ou uma letrinha apenas. Pode modificar aí o destino desse e-mail. Então, se você recebeu o retorno, então eu recebi a atividade. Se não recebeu o retorno, não recebi. Então, essas pessoas que foram mencionadas naqueles avisos que eu passei, então podem sim entrar em contato comigo para fazer. Então, como eu já falei, algumas pessoas já até entraram, já fizeram, já ajustei a nota. No próprio e-mail coloquei qual foi a nota final que ficou. Enfim, aproveitem, galera. Até porque são oportunidades, né? E a gente sabe que toda oportunidade a gente tem que agarrar com as duas mãos, tá ok? Bem, alguma dúvida sobre esse assunto que eu estava mencionando? Tem até que dia para entregar as atividades? O quanto antes. Assim, eu não mencionei um prazo porque eu acredito que vocês podem fazer e encaminhar o quanto antes, porque nós também temos prazo para mexer no Sigeduc. Então vai ter um momento que eu não vou ter como mais alterar nota, porque eu sou bloqueado, digamos assim, entre aspas. Então, quanto mais rápido vocês fizerem me enviarem, eu vou estar ajustando a nota. Porque se chegar esse período de vocês enviarem e eu já tiver com acesso limitado, eu não vou ter como mais fazer, entendeu? Pronto, então, aqueles que não sabem se estão nos avisos, eu mandei para os líderes, né, para os representantes da turma. Eu acredito que postaram em cada um dos grupos da sala de vocês. E lá vocês podem conferir se o nome está lá ou não, tá? Então vamos lá começar a aula. Eu vou explanar aqui os slides, a gente vai fazer uma pequena... vai relembrar o que a gente falou da outra aula para continuar na aula de hoje. Isso aí vai servir para quem não estava nessa aula, como também vai servir para relembrar o que a gente está falando, certo? Isso, João Vitor, é gravado. Assim que terminar essa aula, eu já posto no YouTube, já mando o link para o grupo que eu tenho com os líderes e já mando o link até para a coordenação, para ela divulgar também em outros grupos, certo? Professor, Oi. me tirou uma dúvida. No canal do YouTube do senhor, tem uma playlist só para as aulas do primeiro ano? Tipo assim, uma ordem? Não, lá, com vocês eu tenho só primeiros e terceiros anos aí no PR, então na descrição do vídeo, né, no título do vídeo tem lá, aula 8 primeiro ano, aula 8 terceiro ano, então é importante que vocês vejam na descrição, né, no título do vídeo, se a aula corresponde à turma de vocês ou não. Isso foi bem lembrado por Ellen, porque nesse período agora que eu estava juntando as notas de vocês, vendo frequência e tal, dos que assistem por lá, teve galera do terceiro ano vendo o vídeo de vocês e mencionando lá nos comentários, como se fosse aula deles, e vocês também assistindo a aula do terceiro ano, sendo que não é conteúdo de vocês. Então, é importante
que vocês assistam apenas as aulas que são referentes à turma de vocês. Então, no título de cada vídeo lá no YouTube, no meu canal, tem lá especificando qual é a turma a qual aquele assunto está correspondente, certo? Ok, professor. Pronto, vou explanar os slides. Volto a informar, a frequência é importante, certo? Quem assistiu minhas 7 aulas dentro do primeiro bimestre ganharam aí 2 pontos. Sejam as aulas aqui ao vivo comigo, né? Que tem um link no final, quando eu coloco. Ou quem foi lá para o YouTube e comentou nos comentários lá, falando que assistiu. E daí também. Então, quem assistiu às 7 aulas ganhou os 2 pontos. Então, é importante sim a participação, assistir, a ver as aulas, porque daí, como eu falei, a frequência ela é um método avaliativo também, certo? Professor, por que Oi. que o senhor não por que que o senhor não faz sua frequência pelo Forms? Porque eu já assisti muita aula do senhor, mas eu não sabia onde colocar meu nome para marcar frequência. Luísa, a frequência ela é pelo Forms, só que eu só divulgo no final da aula. Tipo, faltando 5 minutos para a nossa aula acabar, eu coloco aqui o link do Forms e aí vocês fazem a frequência aqui. Quem faz a frequência aqui não precisa ir para o YouTube assistir e fazer frequência lá. Só vai fazer frequência lá quem não fez a frequência aqui, entendeu? Ok. Então, eu vou explanar os slides para a gente começar. Estão vendo os slides já? Sim. Pronto. O assunto que Sim. a gente está vendo é prática de atividade física versus treinamento esportivo, né? A gente está vendo aí benefícios, está vendo aí diferenças. A gente chegou a ver um vídeo, né, na outra aula que falava sobre o funcionamento do combinatório do nosso organismo, cérebro, coração. Então, como é que eles interagem durante uma atividade física, certo? E vimos também aí essa parte aí introdutória, em que a gente vai apenas pincelar para a gente dar continuidade, só para o pessoal que não estava aqui, para a gente também se situar o que a gente está falando, certo? Então, assim, tem sintomas que são comuns, né, quando a gente faz alguma prática de atividade física. Por exemplo, falta de ar, dores musculares, boca seca, suor, a gente sua, transpira muito, né? Mas isso aí vai ser muito normal para muitas pessoas que se habilitam a fazer a prática de alguma atividade física, né? E aí é como se isso aí fosse parte do ritual da atividade física, ou seja, eu sei que eu vou fazer atividade física e vou passar por algum sintoma desse, isso é normal. Mas aí essa ideia ela vai continuar bem difundida pelos estudiosos, né, sobre essa questão aí desses sintomas, e aí isso aí vai ser associado a um sentimento de dor e desconforto. E obviamente que ninguém gosta de sentir dor nem desconforto. Por isso que as pessoas até às vezes fogem da prática de atividade física e acabam aí tendo como consequência o não desenvolvimento de um condicionamento físico, levando ele a ser um sedentário, né? Justamente porque as pessoas não querem sentir dor nem desconforto, né? E sem esse sofrimento, ele não vai ter aí um benefício cardiovascular, ou você aí não vai ter um ganho de massa muscular e nem perda de peso corporal. Então, tudo tem baseado na questão do sacrifício. Isso, João Vitor. Náusea também principalmente quando a pressão baixa, né? Por exemplo, se você faz uma atividade física sem se alimentar, qual é a fonte de energia que seu corpo vai buscar para transformar aquela alimentação em energia para a sua atividade física ser realmente feita? Se você não tem isso, não tem o carboidrato, não tem a energia, então não tem de onde você continuar fazendo atividade física, seja de moderada intensidade ou alta. E daí o que acontece? O corpo já vai ter aquele impacto, você vai começar a ter pressão baixa, vai começar a sentir náuseas, e daí você para instantaneamente, na mesma hora. Então sempre é importante que para se fazer uma atividade física, você tenha feito a alimentação. Nunca fazer atividade física sem alimentação, porque com certeza vai acontecer isso aí, que eu estou explicando para João Vitor e agora para vocês. Certo? Então assim, sem essa questão de sofrimento, desconforto, dor, a gente não vai ter esses benefícios aí. Nem cardiovascular, nem ganho de massa muscular, nem emagrecimento, dependendo do seu objetivo, certo? Então, por isso que é comum que as pessoas tenham essa certa aversão à prática esportiva justamente por esse desconforto. E aí vão para o lado sedentário em vez de ir para o lado da prática de atividade física.
ok? Vimos também que no treinamento esportivo, né, a preparação não está só voltada apenas para a saúde, mas ela vai visar também a prática esportiva de competitividade, né? Vai ser algo mais relacionado à competição, né? Onde aí você vai buscar medalhas, vai buscar recordes e vai ter como objetivo final um pódio, digamos assim. Então, a diferença entre uma prática desportiva e um treinamento esportivo é esse. No treinamento esportivo a gente vai buscar resultados, né? A prática desportiva não, você vai buscar beneficiar o seu condicionamento físico, sua saúde, ok? Então, um outro ponto bem importante é que, apesar das diferenças ser tão grandes entre as duas práticas, né? Pesquisas elas não mostram que grandes diferenças, quando tratamos de incidência de doenças graves, vão, digamos assim, isentar grandes atletas, né, profissionais. Ou seja, as lesões tanto podem acontecer conosco, que somos amadores, como pode acontecer com as pessoas que são profissionais. Então, essas incidências de doenças, de lesões, elas vão ser comuns aos dois, certo? Aí vimos também a questão da atividade física aeróbica, né? Onde existia essa relação de saúde para os músculos e para o cérebro. E aí a gente volta a lembrar daquele vídeo que a gente assistiu na outra aula, né? Que era um animezinho, falando aí a apresentação de algumas partes do corpo, coração, cérebro, como é que eles faziam, né? Essa junção para que a atividade física ou o movimento acontecesse, certo? Então, nosso coração e a musculatura dos pulmões, eles vão se contrair e relaxar constantemente, né? Isso é algo involuntário. E aí vai fazer com que a circulação do nosso sangue e do ar aconteça em nosso organismo. Então, a musculatura dos nossos braços, das nossas pernas, elas podem auxiliar algumas partes do nosso corpo, como, por exemplo, pulmões, vasos e coração, né? Isso aí vai ajudar a quê? A captar o oxigênio para o sangue, fazendo com que circule para todas as partes do corpo, né? Todas as células do nosso corpo. Então, a atividade física ela é responsável para este esforço cardiovascular, e daí o que acontece? Ela recebe o nome de 3 situações, que dá a mesma, digamos assim, o mesmo resultado, a mesma referência. Então, a atividade física aeróbica ela pode ser chamada cardiovascular, esse esforço, né? Ela pode ser chamada de aeróbica, dinâmica ou respiratória. Então, sempre que a gente tratar de alguma atividade física que tem essas nomenclaturas, aeróbica, dinâmica ou respiratória, a gente vai estar se referindo a uma atividade física que tem um grande esforço cardiovascular, certo? Então, guardem esses nomes: aeróbica, dinâmica e respiratória, certo? Então, alguns exemplos: caminhar, nadar, pedalar, entre outras atividades, elas vão fazer parte desse universo da atividade física aeróbica. Maria Laura, como que o coração descansa se ele fica acelerado? Então, quando a gente faz alguma atividade física, eu acho que a gente vai falar nisso ainda, nos próximos slides, ou no próximo parágrafo aí, o coração ele trabalha mais quando ele está em repouso, digamos assim, porque ele tem que bombear o sangue para todo o corpo, mesmo a gente estando, digamos assim, em inércia, parados, né? Porque mesmo a gente parado, a gente ainda está tendo gasto calórico, a gente vai ver isso mais na frente. Quando a gente faz alguma atividade física, o fluxo sanguíneo aumenta, fazendo com que o nosso coração receba mais sangue e, consequentemente, jogue-o para o resto do corpo mais rapidamente. Querendo ou não, a atividade física ela vai trazer um descanso para o coração, né? Porque ele vai estimular a circulação sanguínea. Então, nessa parte do descanso dele, a gente vai até achar uma coisa meio que... Como é que pode? Ele vai estar mais acelerado e vai estar descansando. Justamente por causa que estimula essa circulação sanguínea. Então, ele vai estar mais relaxado, digamos assim, para fazer esse processo de bombeamento do sangue do que comparado se ele estivesse, se a pessoa estiver parada, né? Inerte. Então, quando se está em atividade física, o coração está descansando, digamos assim, porque ele está mais tranquilo em relação a essa função que ele desempenha de bater, bombear o sangue e jogar para o resto do corpo. Então, quando eu estou na atividade física, essa estimulação da circulação sanguínea é maior, dando esse descanso para o coração, certo, Laura?
Então, isso que eu estava explicando para ela. No nosso corpo, ele foi criado para bem servir, né? Obviamente. O coração ele é involuntário, ele vai bater independente se a gente vai estar andando, vai estar parado, se vai estar correndo. E daí, o exercício físico, ele feito de maneira correta, ele vai trazer esse descanso para o coração, né? Porque ele vai estimular essa circulação sanguínea. Então, obviamente que, por isso que quando a gente vai para um cardiologista, por exemplo, principalmente pessoas que já estão numa idade mais avançada, que tem problemas de arritmia cardíaca e tal, os médicos eles pedem para que você faça atividade física. Por quê? Para dar um descanso maior para o seu coração que já está com algum problema, digamos assim, relacionado a essa questão de batimentos, né? Pode ser acelerado, pode ser fraco. Então, quando se está na atividade física, ele vai dar um descanso maior para o coração. Então, por isso que os cardiologistas, principalmente, mas a gente sabe que todo médico vai indicar você a fazer atividade física, né? Orientar, procurar um profissional de educação física, mas cardiologista ele vai realmente fazer isso para dar um descanso para o seu coração, né? Já que ele está um pouco defasado, ok? Aí vimos também isso aí na outra aula, o que é treinamento físico, né? Então, as sessões de treinamento físico eles vão ser práticas regulares de atividade física que nos ajudam a manter ou melhorar nossa capacidade de fazer determinadas tarefas, né? E aí a gente viu também que o exercício aeróbico ele vai objetivar principalmente o auxílio no nosso organismo em termos de sobrevivência. E alguns fatores eles são importantes, né? Quando pensamos em treinamento físico. Por exemplo, tempo de duração vai influenciar, a intensidade vai influenciar, a frequência, gastos energéticos, são todos fatores que vão influenciar diretamente na atividade física a ser desempenhada, certo? Então, por exemplo, vamos usar aí, né, uma pessoa como exemplo aí, uma pessoa qualquer, ela vai correr 7 km no período de 1 hora. A intensidade da sessão dela, ou a velocidade, será igual a 7 km por hora. Então, a frequência será o número de vezes que repetimos esta sessão por semana. Então, para destrinchar tudo que eu falei nesse exemplo aí, eu fiz aí bem pausadamente, bem separado para a gente entender. A pessoa vai correr. Que tipo de atividade física é essa? Aeróbica, dinâmica ou respiratória, certo? A gente viu isso agora no slide anterior. Uma atividade de corrida é uma atividade aeróbica, que pode ser chamada dinâmica ou respiratória. Qual foi a atividade física selecionada no exemplo? Correr. Qual a intensidade que essa pessoa teve nessa atividade física? A intensidade será, digamos que, nesse sentido aí, o percurso, né? 7 km por hora. Então, é uma associação de percurso mais quantidade de tempo desenvolvido. Então, 7 km por hora. Qual a duração? 1 hora. Né? Se vocês virem aí, ó, é que a intensidade da sessão ou velocidade será igual a 7 km por hora, ou seja, 7 km dentro de 1 hora. Qual é a frequência? A frequência será o número de vezes que repetimos esta sessão por semana. Então, imaginamos aí que, nesse exemplo, essa pessoa vai fazer aí, no mínimo 3 vezes por semana. Então, a frequência dela, 3 vezes por semana. Pode ser alternado, professor? Segunda, quarta, sexta? Pode. Como pode ser terça, quinta, sábado. A questão aí da frequência vai ser variável. É importante entre a frequência alternada do que a frequência seguida. É importante você ser um alternado, por exemplo, nesse início, porque você vai trabalhar o corpo, vai descansar, volta a trabalhar, volta a descansar, e assim você vai tendo uma resposta melhor do seu corpo, certo? João Vitor, flexão também é aeróbica? De certa forma, sim, porque você vai trabalhar grandes musculaturas, nessa parte do peitoral, dorsal, nesse movimento de extensão e flexão do cotovelo e do ombro aqui, do braço. Mas a gente tem como atividade aeróbica principalmente atividades que fazem um grande gasto calórico, né? Tem uma grande intensidade. Nessa situação que João Vitor mencionou aí, flexão, ela poderia ser mais utilizada aí por exemplo, anaeróbica. A gente vai ver isso mais na frente, como a musculação. A aeróbica vai ser mais atividades que você tem um grande gasto calórico, certo? A net caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu tô Sim, ouvindo. professor. Ah, beleza. Pronto. E aí, qual a estimativa de gasto energético nessa atividade? Aí vai existir uma tabelinha, a gente vai ver isso na aula de hoje,
que existe uma tabelinha aí com algumas atividades que tem um gasto energético. Aí a gente vai acabar destrinchando. Aí chegamos aí em gasto energético. Lembrando que isso aqui já foi da outra aula, estou só pincelando para a gente continuar. Então, assim, o gasto energético, baseado em estudos científicos, podemos saber qual o consumo de oxigênio necessário para se correr 7 km em uma hora, como, por exemplo, o exemplo anterior, né? E aí a gente vai ter uma estimativa de custo energético dessa atividade, né? Então, a gente pode calcular este custo de calorias, que na verdade vai ser a queima de nutrientes como carboidratos, gordura, proteína, que estavam guardadas em nosso organismo, utilizando o oxigênio pelo processo respiratório. Não sei se vocês lembram, mas no conteúdo do bimestre passado, a gente viu que a questão da energia do nosso corpo, ele se dá através do alimento e da respiração. Era até questões de atividades de vocês. Então, é importante a gente frisar aqui que essa caloria aí, nessa queima de caloria, ela vai ser, esse gasto de caloria, ele vai ser realmente queimando os nutrientes, que são carboidratos, que são gorduras e proteínas, que estão guardadas dentro do nosso organismo. E, além do mais, ele vai se utilizar do oxigênio pelo processo respiratório para transformar isso aí em energia. Então, é importante a gente ter ciência disso, que a alimentação mais o oxigênio, a gente vai ter aí um processo de produção de energia, certo? Então, assim, cada pessoa ela tem uma maneira de responder à carga de exercício e a sua capacidade respiratória ela vai ser individualizada, ou seja, a minha é diferente da de cada um de vocês. Então, é importante entender que a minha carga de exercício, o meu treinamento vai ser diferente de cada um. Cada um vai ter um objetivo, cada corpo é diferente, como também essa capacidade respiratória. Então, a atividade que para alguns pode parecer fácil, né? Para outros é muito difícil, chegando às vezes até a ser impossível. Então, a gente tem sempre que fazer isso, atividade física, respeitando o limite dos nossos corpos, né? Então, aí, tipo, se você gosta de treinar com um colega, um primo, um irmão e tal, aí você consegue fazer uma atividade, o teu amigo não consegue. Aí você fica tirando onda com ele, tu nem consegue isso tão fácil, mas a gente tem que entender que cada corpo é diferente. O que eu posso entender como fácil para o meu corpo e conseguir realizar, o meu colega não poderá realizar, por exemplo, obrigatoriamente. Então, assim, podemos notar facilmente, né, diante dessas dificuldades de respirar, falta de ar, oxigenação, quando aumentamos o ritmo da nossa corrida ou caminhada, certo? Então, quando a gente aumenta esse ritmo, a gente vai ter uma situação de sintomas mais fortes, ok? Então, a partir de tal situação é que esse exercício passa a ser desconfortável. E aí, não podendo ser suportado por um tempo maior, e aí vai prejudicar a duração, né? Então, esse excesso ele poderá causar uma fadiga, que é aquele cansaço muscular, ou até mesmo uma lesão, né? Interrompendo aí as suas sessões de treinamento e vai comprometer aí a sua frequência, né? Então, assim, volto a frisar a questão do limite. Então, se você vê que naquela atividade que você está realizando houve a fadiga muscular, que é aquela queimação no músculo que você não consegue mais fazer, e mesmo se você insistir, você pode chegar aí a essa questão de lesão. Então, a gente tem sempre que respeitar essa parte do nosso corpo. Ele apontando já, chega, não aguento mais. Então, ele também tem que descansar, certo? Então, a gente tem sempre que adequar a intensidade, duração e frequência da nossa atividade aeróbica com a nossa capacidade orgânica atual. Então, a gente tem sempre que fazer atividade física baseado no que o nosso corpo está aguentando naquele momento. Então, não posso dizer que, por exemplo, eu consigo pegar 30 quilos numa atividade para peitoral. Mas eu vi que meu amigo pegou 50, eu vou tentar. Obviamente, você não vai conseguir, teu corpo não é igual ao dele, né? Então, assim, dessa forma, a gente vai estar trabalhando conforme nossas capacidades, né, de consumo de oxigênio, situação essencial para desenvolvermos ou simplesmente mantermos os benefícios desenvolvidos por essa atividade física regular. E aí a gente vai ver que a gente vai ter uma tabelinha, né, mais para frente, em que vão aí ter alguns exemplos de atividades físicas e quantas calorias, quilocalorias, vão ser gastas, por exemplo, com 30 minutos daquela atividade. A gente vai ver, certo? Mas diante disso, vamos entender o que seria essa questão de gasto calórico.
Então, assim, o gasto calórico basal é a quantidade de energia que o nosso organismo gasta mesmo estando em descanso ou dormindo. Então, a partir de agora, esse aqui é o conteúdo da nossa aula de hoje. Até o que a gente viu até então foi o da aula passada. Então, assim, gasto calórico basal. Então, é uma quantidade de energia que o meu organismo vai gastar, sendo ele em atividade ou ele em descanso. Então, o meu organismo ele não para. Então, mesmo descansando, eu vou gastar energia. Mesmo fazendo atividade, eu vou gastar energia do mesmo jeito. Então, assim, essa quantidade de calorias é a que o corpo precisa para garantir o funcionamento de todos os órgãos e sistemas. E também, saber se esse valor é importante para emagrecer. Ele pode também ser feito para manter peso ou para engordar. Então, assim, esse gasto calórico é baseado em cima de uma alimentação. Se você procurar uma nutricionista, por exemplo, eu quero fazer um plano alimentar para emagrecer. Então, ela vai fazer uma alimentação para você hipocalórica, baixa caloria. Mas eu quero fazer agora como objetivo aumentar o meu peso. Eu sou muito magro, já tentei todas as formas, tomei vários medicamentos que tem aí no mercado e não consigo. Então a nutricionista vai fazer uma alimentação para você, né, um plano alimentar hipercalórico, rico em calorias, que vai lhe incentivar a engordar, digamos assim, ganhar massa muscular, peso corporal, certo? Então aí, quem pode lhe auxiliar nessa questão, por exemplo, João Vitor, é uma nutricionista aí, que ela vai fazer um plano alimentar baseado na sua situação orgânica atual, certo? Então, assim, saber esse valor é importante para emagrecer, para manter o peso ou para engordar. Já que pessoas que pretendem emagrecer devem ingerir menos calorias, que é o caso da dieta hipocalórica, hipo quer dizer baixa, certo? Baixa caloria, do que aquelas que gastam por dia. Enquanto pessoas que desejam engordar devem comer um número maior de calorias, que é a dieta hipercalórica. Hiper quer dizer alto, né? Alta caloria. Então, temos essas duas situações. Aí, através de estudos, temos aí como saber qual o gasto calórico basal para mulheres e para homens. Mas aí, nesse exemplo, eu tenho só para 18 a 30 anos e 31 a 60 anos. Por exemplo, como é que aconteceria? Vamos imaginar aqui que tem uma mulher de 20 anos. Ela quer saber qual o gasto calórico basal dela para que ela entenda como é que funciona esse processo de calorias do corpo dela, quanto precisa realmente por dia. Então, o que ela vai pegar? Ela vai multiplicar 14,7 vezes o peso dela atual, vai obter um resultado. E vai somar mais 496. Pronto, cheguei a um valor X. Aí eu vou para essa parte de baixo do slide, que é uma observação. Caso se faça algum tipo de exercício, pode-se ainda levar em consideração o tipo de atividade, devendo-se multiplicar o valor encontrado na equação anterior por... Aí, primeira observação. Se a pessoa for sedentária ou tiver uma atividade física leve, ela vai pegar aquele resultado do x de cima e vai multiplicar por 1,5, certo? Se a pessoa praticar atividade física ou atividades ou tarefas moderadas, em vez de multiplicar por 1,5, ela vai multiplicar por 1,6. Então, recapitulando, é uma pessoa de 20 anos, ela vai pegar um valor X que é fixo, 14,7. Multiplica pelo peso dela atual. Esse resultado aí, ele vai ser somado mais 496. E daí eu encontro esse valor de X. Ok? Aí eu vou para baixo. Se ela tem uma vida sedentária ou faz alguma atividade física leve, aí eu vou pegar esse resultado do X que eu obtive em cima e vou multiplicar por 1,5. Aí eu vou saber qual é o gasto calórico dela basal diariamente. Se ela tem uma prática de atividade física alta ou moderada, em vez de multiplicar por 1,5, eu multiplico por 1,6. Certo? Até aqui estão entendendo ou tem alguma dúvida? Alguém? Opa, entendi. Do mesmo jeito é a situação... Oi? Pronto. Do mesmo jeito é a situação se for para uma pessoa que esteja entre 31 a 60 anos, certo? Vai usar essa mesma situação aqui, só que vão ser valores diferentes.
Nesse patamar de idade, de 31 a 60, estamos falando de mulheres, certo? Ainda vamos falar de homens. Uma pessoa de 31 a 60, vocês podem até, abrindo uma ressalva aqui, fazer o cálculo da atividade do gasto calórico basal dos pais de vocês, por exemplo, né? Que acredito que vocês não tenham essa idade ainda, né? Então, podem fazer o gasto calórico da mãe de vocês, por exemplo. Então, se ela tiver numa margem de 31 a 60 anos, vocês vão pegar 8,7, que é um valor fixo, e vão multiplicar pelo peso dela. Aí vão encontrar um resultado. Mais aí outro valor fixo, 829, igual ao valor que eu vou chegar, que é o valor que a gente vai chamar de X. Aí vai para aquela mesma situação. Se ela for sedentária ou tem uma atividade física leve, multiplica por 1,5. Se já for uma pessoa que pratica atividade moderada ou alta, vai multiplicar por 1,6. Aí daí você vai ver qual o tipo de gasto calórico basal para essa determinada mulher, baseando-se na idade, certo? E para os homens, professor, pronto, vamos fazer o gasto calórico do pai de vocês. Funciona o mesmo método, certo? 18 a 30 anos, 31 a 60 anos. Vão ter valores fixos, vocês vão pegar esse valor, multiplicar pelo peso e somar com esse outro valor fixo, né, para a obtenção desse X. Obtive o X, faço o mesmo cálculo que eu fazia para as mulheres lá embaixo. Faz atividade física ou sedentário, atividade física leve ou sedentário, multiplica por 1,6. Se faz atividade física moderada ou alta, multiplica por 1,7. Então, no final, a gente vai conseguir saber aí qual o gasto calórico basal do nosso organismo, ou seja, qual a quantidade de energia que o nosso organismo gasta durante o dia, seja descansando, seja dormindo, certo? Durante o dia que eu me refiro às 24 horas. João Pedro, quem não tiver pai, faz do tio, do avô, do amigo que já tem 18 anos, ok? Então, isso aqui eu estou mostrando só como realmente é feito o cálculo para descobrir, certo? Não obrigatoriamente a gente vai trabalhar com esses cálculos, né? É só para vocês entenderem como é que é feito realmente esse gasto calórico dentro do organismo e de onde é que eu posso entender qual a quantidade que eu gasto diariamente, certo? Então, assim, alguém está chamando. Então, deve ser considerado uma atividade física leve. Pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, que trabalham em escritórios e que ficam muito tempo sentadas. Então, isso aí vai influenciar naqueles cálculos lá. Então, a atividade física só é para aquelas pessoas que não praticam nenhuma atividade, né? Que estão consideradas como uma atividade física leve. Passam um dia sentados em escritórios. Aí são pessoas que vão se enquadrar naquela situação de cálculo como atividade física leve. Já as tarefas moderadas são aquelas que exigem um maior esforço físico, como dançarinos, pintores, carregadores de mercadorias, pedreiros, por exemplo. Então são pessoas que se movimentam mais, digamos assim, movimentam mais a musculatura do que quem está propriamente sentado em escritório. Então aí tem só essa pequena diferença aí. Então, por exemplo, eu coloquei até um exemplo aí para vocês. Para perder 1 kg de peso, qualquer pessoa, é estimativa, né, isso aí, é preciso queimar cerca de 7.000 calorias, né? E aí a gente vai ver, como eu falei, mais na frente, que tem um quadrinho aí com algumas calorias de algumas atividades, né, feitas, praticadas e que vão nos render essa queima de calorias. Mas para você realmente obter queima de 7.000 calorias, aí você tem que ter uma associação aí muito regrada de atividade física mais alimentação, para que você consiga queimar mais do que ingerir, né? Então, assim, é possível gastar mais calorias aumentando o seu nível de atividade física. Então, algumas atividades físicas, elas queimam mais calorias do que outras, mas aí vai depender também do esforço que a pessoa faz para realizar a atividade para chegar numa perfeição. Então, a gente vai ver que, por exemplo, uma aula de dança, uma zumba, 1 hora de zumba, ela vai queimar mais calorias do que 1 hora, por exemplo, de alguma atividade aeróbica, né? 30 minutos, alguma coisa assim. Então a gente vai ver que a dança em si ela vai mexer mais com a musculatura, vai trabalhar mais gasto calórico do que propriamente uma caminhada, por exemplo. Pronto, aí é o exemplo que eu acabei de mencionar. Uma aula aeróbica gasta em média 260 calorias por hora, enquanto que 1 hora de zumba queima cerca de 800 calorias. Tá aí.
a aula de dança ela vai ser mais eficaz nessa questão de queima de caloria, né? A gente está se baseando aí em 1 hora de aula, né? Existem pequenos hábitos que você pode mudar para que seu corpo gaste mais calorias. Alguns exemplos. Ir mudar o canal na televisão sem usar o controle remoto, né? Você vai fazer esse movimento de se levantar, sentar, caminhar até a TV para mudar. Então, querendo ou não, você gasta caloria. Tudo que você fizer em termos de movimentação é um gasto calórico que está sendo realizado. Lavar o carro e limpar também o interior com suas próprias mãos, sem você procurar um lava-jato, alguma coisa do tipo. Então, você está botando a mão na massa, digamos assim. Fazer atividades domésticas, né? Lavar prato, varrer casa, aspirar tapete, ou seja, tudo que fizer você se movimentar, obviamente que o gasto calórico vai ser maior do que você estar propriamente inerte, né? na inércia. E daí, apesar de parecer que gastam poucas calorias, essas atividades elas vão ajudar o nosso corpo a queimar mais gordura e a ajudar a emagrecer. Tendo em vista aí, pessoal, isso, a gente tem duas situações, né? O nosso corpo, a gente tem 2 tipos de gordura. Tem aquela gordura que está embaixo da pele, né? Uma subcutânea. Professor, Oi. eu não entendi essa parte que o senhor explicou. O senhor pode explicar de novo, por favor? Qual parte? Essa aqui, exemplo, uma aula Sim, aeróbica entendi. e tal, eu não entendi. Vou explicar novamente, então. A gente está falando aqui de gastos calóricos, certo? Então, assim, vão ter atividades físicas que vão gastar mais calorias do que outras. E esse exemplo aí é bem pertinente. Uma aula de aeróbica, por exemplo, alguns movimentos, subir e descer a escada, caminhar. Então, assim, esse tipo de atividade física, ele vai gastar aí 260 calorias por hora. Então, a cada hora você gasta 260 calorias. Que enquanto que 1 hora de dança, você vai dançar 1 hora sem parar, né? Zumba, qualquer ritmo. Aí você vai ter uma perca calórica de 800 calorias. Por quê, professor? Na zumba você trabalha, digamos que toda a musculatura do seu corpo, porque você movimenta o corpo inteiro na dança, né? Braços, pernas, abaixa, levanta. Então, você está trabalhando o corpo no total, digamos assim. Já a aula aeróbica, ele vai trabalhar praticamente uma musculatura em específico, digamos assim. E geralmente são as grandes musculaturas. Então, por isso que 1 hora de zumba, ela vai queimar 800 calorias, enquanto que 1 hora de atividade aeróbica, ela só vai gastar 260. Então, nesse caso aí, a zumba seria mais eficaz na queima calórica. E para que você tenha mais gasto calórico, a gente pode fazer isso em várias situações do cotidiano, né? Aí eu citei os exemplos aí. Em vez de você usar o controle remoto para mudar canal, você pode se dirigir até a televisão e mudar no próprio botão da TV. Ou então, se você tem carro, lava o carro e limpe em vez de você levar para um lava-jato. Ou então fazer atividades domésticas, lavar, passar, varrer. Então tudo isso aí, tudo que fizer você se movimentar vai ser um gasto calórico que você vai estar realizando, certo? E apesar de parecer que gastam poucas calorias, essas atividades que eu mencionei aí do cotidiano, elas vão ajudar vocês a queimar essa gordura e ajudar a emagrecer. Aí eu estava explicando que o nosso corpo ele tem 2 tipos de gordura. Tem a gordura armazenada e tem a gordura que fica embaixo da pele, né, que a gente chama subcutânea, que é mais fácil de queimar essa. E tem a gordura que está por trás dos órgãos, né? Ou entre os órgãos, que já são as mais difíceis. É comum a gente até, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ouvir alguém dizer assim, tô com gordura no fígado. Então, assim, são gorduras que estão lá por detrás dos órgãos e são as mais difíceis de serem perdidas, mas não impossíveis. Mas essas que estão embaixo da pele, a gordura da pele, é mais fácil de serem queimadas e perdidas, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não. Pronto. A gente vai encerrar nesse slide aqui que eu vou explicar agora, certo? Gasto calórico basal. Aí eu coloquei aí uma tabelinha, certo? Um exemplo. Uma pessoa de 60 quilos num tempo de 30 minutos. Aí eu vou levar em consideração a genética dela, o biotipo, o peso, o tempo, gasto que ela vai fazer nessa atividade, o ritmo e a idade. Ou seja, do seu metabolismo no geral. Então, essa pessoa de 60 quilos num tempo de 30 minutos, se ela for andar rápido numa areia dura, por exemplo, como barro, ela vai gastar 160 quilocalorias. Se ela for andar acelerado, 276. Se ela andar rápido na esteira de academia, 30 minutos, ela vai gastar 270 quilocalorias.
Se ela andar no mar com água até nas canelas, durante 30 minutos, gastará 140 quilocalorias. Se ela for remar, 280. Nadar crawl, que é um estilo de natação, 250. Nadar de costas, 250. Nado borboleta, 280. Nado peito, 260. Pedalar, 126. Ou seja, aí eu tenho alguns exemplos de uma pessoa com um peso corporal 60 quilos e o tempo que ela fez de atividade física, qualquer uma dessas, foi 30 minutos. E aí eu tenho como resultado essa perca calórica que ela teve nesses 30 minutos. Então eu tenho aí uma perca de quilocalorias. Então assim, a gente vê que dependendo da atividade, essa queima calórica ela pode ser maior ou menor. Então aí vai também ser influenciado, como eu já falei no próprio título do exemplo, a genética dela, o biotipo, o peso, o tempo que ela vai gastar para realizar, o ritmo e a idade. Então, tudo isso aí são fatores que vão levar em consideração ao resultado que ela vai obter, né, nessa queima calórica, certo? Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Não. Então, a gente vai encerrar nesse slide para darmos continuidade na próxima aula. Vou colocar no chat agora o link da frequência. Assinem, não esqueçam de assinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição. Acredito que vocês tenham o meu número do WhatsApp, como os líderes têm, eles podem passar para vocês, eles são autorizados. E qualquer dúvida que vocês podem me perguntar lá, certo? Professor, eu estava com essa dúvida mesmo, se eu podia passar o contato do senhor para os alunos. Eu não estava passando por conta disso. Então eu estou liberada, né, para poder passar o seu Sim, pode contato? passar. Ok. Agora eu vou colocar o link no chat da aula de hoje. Aí lembro aqueles que realmente não estão aqui, né? Vocês podem divulgar que a aula já vai estar disponível. Eu vou postar agora mesmo assim que concluir aqui no YouTube. Já vou colocar no grupo com os líderes. E podem ir lá assistir e comentar. Lembre que a mesma frequência daqui é a frequência que a gente usa lá. Então é importante que se faça presente na aula, certo? Pronto, a frequência já está aí. Agradeço a todos pela participação, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Gratidão.